Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Amados, nós estamos ainda dentro de uma série maravilhosa que nós acabamos dando início na semana que passou, chamada Reset. E nós falamos aqui a respeito um pouquinho sobre computadores, né? Quando a gente fala de reset, a gente lembra bastante a respeito disso. Nós falamos do quanto essa analogia tem a ver com a nossa vida, o quanto facilmente, às vezes, nós estamos sobrecarregados ou permitimos que alguns vírus entrem no nosso sistema e nos façam mal. E hoje, ainda dentro desse mesmo pensamento, eu quero falar um pouquinho com você a respeito ainda de reset, porque esse é o nosso tema, mas propriamente dando uma continuidade à mensagem, falando sobre os desafios de recomeçar. É muito desafiador quando você precisa começar de novo. Esse prefixo re, que vai à frente, geralmente ele dá-nos a ideia de algo que precisa ser repetido. Então, nós colocamos este sufixo. Porém, esse prefixo, né? É re. E o recomeçar, ele sempre nos remete a algo que nós temos, às vezes, algumas barreiras, porque se eu preciso recomeçar algo, é porque em algum momento eu já fiz este algo e preciso refazer. Então eu queria falar um pouquinho sobre o desafio, não apenas de começar de novo, mas de como nós começamos de novo, de que maneira nós estamos dando esse reset, ou de que maneira nós estamos nos preparando para este novo início. Quero ilustrar isso com um texto bíblico conhecidíssimo, que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17. Se você puder abrir. Eu pedi para que o pessoal da mídia colocasse uma versão bem original, digamos assim, né? Ou talvez mais conhecida da palavra, que é na Almeida Revista e Corrigida, porque você talvez conheça de cor até esse verso. Segundo aos Coríntios 5 e 17. Vamos ver aqui o que diz o texto e como ele diz, como ele comunica. 5 e 17 diz:
assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos uma ideia aqui de algo que torna-se novo. Quero que coloque o texto dentro de uma tradução da linguagem de hoje, uma linguagem bem atualizada. Diz assim: quando alguém está em Cristo, ela torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Compreendeu? Nós estamos falando de duas vidas diferentes, nós estamos falando de dois momentos diferentes. Nós estamos falando de algo que deu um reset nessa vida. E quando começa de novo, e quando religa, já não é mais a mesma história. Uma nova história está acontecendo. E é sobre isso que nós queremos falar. Deus é um Deus de continuidade. Deus gosta de continuar os seus processos. Por isso você vai ler no Antigo Testamento que Deus é identificado algumas vezes como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Perceba que há uma continuidade de avô para o pai, para o filho, nos patriarcas. Aquilo que Deus está fazendo na vida de Abraão, Deus já está olhando na vida do seu neto. Deus já está olhando na vida dos seus bisnetos. Deus estava olhando uma terra, Deus estava olhando um povo, porém, Ele chamou aqui um homem. E este homem, ele faz um processo de maneira que Deus não precisa dar um restart, um reset, fazer um recomeço. Deus simplesmente continua, mesmo que as pessoas mudem, tem uma continuidade. As pessoas da história estão mudando, mas o processo continua. Nós temos uma grande dificuldade em pensar, talvez isso seja uma coisa de Brasil, em pensar em posteridade, em pensar no que vem após. Não plantamos árvores pensando de que os nossos bisnetos vão ter um balanço nela. Queremos uma árvore pronta, ou senão nem plantamos, porque essa árvore aqui vai demorar uns 30 anos, eu nem vou estar mais aqui. Este é um pensamento pequeno, mas infelizmente é um pensamento que prolifera muito. Um pensamento de que se não for para mim, então não faço. Muito obrigado, meu irmão. Eu não fico preso ao pensamento de fazer para quem vem depois. E existe até uma frase muito dita no Brasil: cada um lute por aquilo que é seu, ou que quer. Os filhos que trabalhem, os netos é que busquem, né? E as pessoas não pensam muitas vezes em herança. Não pensam, e quando pensam, infelizmente, é de uma maneira muito errada. Mas, voltando aqui à ideia de recomeçar, essa simples ideia de começar de novo, ela vem carregada de desafios e resistências internas. Porque quando nós falamos em começar de novo algo, em recomeçar a nossa vida, em recomeçar de onde a gente parou, em recomeçar na cidade, no trabalho, no relacionamento, na igreja, onde for, a gente tem que lidar com alguns fantasmas dos fracassos passados. E cada um de nós tem alguns deles. Porque você pensa, eu vou começar de novo. E se, mas se acontecer novamente o que já aconteceu? E se eu não for capaz de novo? E se as pessoas não me quiserem? E se me rejeitarem? E se a gente brigar de novo? E se nós... E perceba
de que mesmo antes de você reiniciar o projeto, de você começar de novo, os desafios mentais são muito grandes, porque nós temos experiências que foram ruins, e estas experiências ruins que nós tivemos, se constituem em nós como uma grande barreira, para que a gente acredite e vá. Porque ficamos ligados às coisas que já aconteceram e temerosos de que elas voltem a acontecer. Você está dentro de um relacionamento, tem discussões, brigas, e então é orado por você, é aconselhado, você diz, não, a gente vai lutar, vamos junto, vai dar certo aquela coisa, mas alguém dentro do seu interior diz assim, tudo bem, eu quero ficar bem, mas na verdade não acredito em nada disso, porque eu já sei que a gente vai voltar a brigar, que a gente vai voltar a discutir, que nós vamos, ou seja, os fantasmas daquilo que já foi, não te deixam de verdade recomeçar, porque veja que o recomeço, ele deve ser baseado nisso que nós acabamos de ler. Porque se eu vou recomeçar e agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E talvez o grande problema seja de que a gente recomeça sendo a mesma pessoa. E se você for a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas, igual, mesmo resultado. Eu quero que o outro mude, mas eu não mudo. Porque às vezes as pessoas se apegam àquela frase, se eu ver mudança, aí eu penso em. E ninguém faz a sua parte, porque o outro pensa da mesma forma. Não existe uma doação, não existe fé. Porque quando se tem fé, você investe, você vai, você acredita, porque sabe que o propósito é bom, então você entrega o teu melhor. E nós pensamos, mas eu vou me perder de novo. Mas ninguém perde quando realmente faz com todo o seu coração. Porque ainda que o outro te rejeite, ainda que as pessoas não aproveitem a oportunidade que você está dando, não apenas para você, mas para elas também. Ainda que você possa ser novamente traído ou traída, ainda que tudo de errado possa acontecer, nunca esqueça, nós não estamos jogados nesse mundo, há um Deus sobre todas as coisas, e os seus olhos estão sobre os fiéis da terra. Quando nós somos fiéis, os olhos do Senhor estão sobre nós. Agora é muito melhor quando você entende que é preferível chorar uma frustração, ou chorar por ter acreditado demais, do que viver dentro dessa opressão do medo, atormentado pelos fantasmas do seu passado. Eu não consigo reiniciar a minha vida, eu não consigo dar uma oportunidade para o meu coração, porque eu penso que de novo eu vou sofrer, de novo serei traída, de novo serei traído, de novo o meu negócio não vai funcionar, eu vou quebrar, eu vou abrir falência, novamente eu serei traído pelo meu amigo, pela minha amiga, eu não quero mais proximidade com ninguém. E Satanás, às vezes, com uma seta que ele jogou um dia na sua vida, no seu passado, ele conseguiu destruir todo o seu futuro. Quando você não consegue reiniciar a sua vida, quando você não consegue dar um reset, porque não acredita que possa acontecer algo novo. E essas lembranças das tentativas frustradas, dos erros cometidos, das expectativas não alcançadas, destroem na origem o novo de Deus que está para acontecer. Talvez você veio para a igreja para começar uma nova vida com Cristo, mas tem medo que aconteça o que aconteceu na outra igreja, mas tem medo que aconteça o que já aconteceu na sua vida, então você não se entrega a Cristo de verdade, você não consegue abraçar a sua fé, porque tem medo de ser enganado ou enganada, e isso está impedindo você de viver um novo de Deus. Esse recomeço precisa acontecer. Às vezes as pessoas reclamam que não dá certo, mas pastor, já recomecei várias vezes, eu já tentei várias vezes, mas por que nunca dá certo? Cuidado, porque talvez você tenha construído em cima das coisas velhas. E nós lemos ali que diz, as coisas velhas se passaram. Se as coisas velhas não passarem na sua vida, nada se fará novo. Você está pegando do material quebrado e ruim, daquilo que já foi, e colocando de novo. E quando você reconstrói em cima de algo velho, é como colocar remendos novos em
em camisas velhas, que já não comportam mais. Não há como consertar. É preciso deixar de lado. É preciso que, sabe, é preciso vinho novo. Mas a gente está apostando simplesmente naqueles materiais velhos e tentando fazer algo a partir disso. E dessas bases velhas, dos velhos conceitos, daquilo que a gente já conhece, nós nunca conseguimos mudar de verdade. Nós entramos dentro desse novo estágio da nossa vida, mas com a nossa cabeça completamente velha. E, por favor, consiga fazer essa diferenciação. Não estou dizendo que o que é velho é ruim, mas nesse sentido, os velhos conceitos nossos nos atrapalham. Eu começo e já venho dizendo assim, mas eu sei como é que funciona. Eu entro na igreja e eu acho que eu já sei de tudo. Eu entro num relacionamento e eu já venho ditando como é que vai ser, porque não, eu sei como é que é. Eu sei, ó, vai por mim, e eu não dou espaço para o outro, e não dou espaço nem para o novo que Deus tem. Acontece alguma coisa, alguém chega atrasado em casa e você viveu uma traição por conta de atraso, que a pessoa chegava, mentia para você. Cara, liga um baita de um sinal de alerta na tua cabeça, e você, baseado naquilo que você já viveu, começa a destruir o teu relacionamento atual. Porque não dá nem espaço para a pessoa explicar. Você diz, eu já sei como é que é, já aconteceu isso comigo, e você não vale a pena. As coisas começam a acontecer dentro dos ministérios. Você serve na igreja e você começa a vincular aquilo que você já viveu. Vai trazer dor para você, porque você está começando um novo edifício em cima de uma base antiga, que já caiu. Não foi o suficiente para suportar o edifício que você tinha antes, e você está construindo novamente em cima da mesma base. E o que acontece às vezes é que a gente nunca muda de verdade, e a gente só dá uma cara nova para aquele pilantra antigo, o impostor antigo, porque nem sempre as coisas simplesmente deram errado por conta de quem está ao nosso redor. Às vezes as coisas não dão certo por causa de nós mesmos. E aí nós viemos e a gente diz, eu quero uma nova vida com Cristo, mas eu dou uma roupagem bonitinha para o mesmo impostor que ainda vive dentro de mim. Quem assistiu aquela animação Shrek, quando ele se torna bonitinho, o burro olha para ele e diz assim, mas tu continua sendo o mesmo ogro nojento de sempre. É isso. Por fora está bonito, umas roupas bonitas, o cara usa gravata, agora anda com a Bíblia embaixo do braço, mas continua não pagando os outros, mas continua batendo na esposa, mas continua mentindo, mas continua preso na promiscuidade, continua fazendo tudo errado, mas por fora tem uma aparência de piedade. Está errado. Ou seja, está construindo algo novo por fora, mas as bases estão erradas. E nós precisamos ser honestos conosco mesmo. E às vezes nos perguntar, quais são os meus erros? Perceba, se você já foi em um atendimento pastoral, principalmente quem já foi no atendimento pastoral por conta de problemas com colegas, amigos, esposo, esposa, ou companheiros de ministério. Quando a gente vai para um atendimento pastoral, o que mais a gente fala? Não, mas é porque essa pessoa, é porque fulano, é porque o meu marido, é porque a minha mulher, é porque, mas e eu? E eu que não recomeço nunca? E eu que não dou oportunidade nunca? E eu que não me permito? O que eu preciso mudar? Quais dos meus hábitos precisam de transformação? Qual é o ponto que eu me desvio do caminho? Sabe, será que eu dou oportunidade para mim mesmo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova pessoa, porque você está em Cristo. E o versículo do NBV ainda diz assim, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Totalmente nova por dentro. Não tem mais os resquícios da mentira, do engano, ou não, eu estou me dando uma oportunidade. Eu quero realmente ser diferente. Então eu preciso permitir que essa nova criatura apareça.
E aí Paulo em outro versículo ainda diz, e a gente citou ele semana passada, deixando as coisas que para trás ficam. Cara, se você não deixar para trás o que passou e foi perdoado, porque às vezes a palavra é, eu te perdoo, e lá dentro do cérebro assim, mas eu nunca vou esquecer isso. E aquele não esquecer não é nem aquela questão de que, né, precisaria de uma amnésia para esquecer, porque a gente sabe que realmente vai lembrar. Mas, cara, tá ali na frente. Porque o primeiro erro que a pessoa comete, tu vai lá no arquivo, puxa ele e dá-lhe. É sempre do mesmo jeito, porque naquela vez você falou isso, falou aquilo, falou aquele outro e tal, tu nunca muda nunca. Ou seja, não existe uma possibilidade de começar algo novo, porque as coisas velhas ainda estão muito presentes, e não foi deixada para trás, as coisas que para trás ficam. E existe algumas pesquisas, né, entre psicólogos, enfim, de que mais de 70% das pessoas vivem presas no seu passado, vivem presas nisso, nas coisas velhas, nas coisas que já aconteceram, nos seus fantasmas dos fracassos que aconteceram, nos seus medos, e elas não conseguem abraçar uma nova oportunidade. E todas as vezes que abraçam uma nova oportunidade, elas ficam fazendo uma comparação com aquilo que já foi. Então não consegue dar oportunidade do novo de Deus acontecer. Mas precisamos começar a vida de uma maneira correta. E eu quero pontuar aqui de uma maneira muito sucinta. Quando você for começar, ou recomeçar, comece do jeito certo. Não sei se você lembra da história de Zaqueu. No livro de Lucas vai falar de um homem que era baixinho, pequenininho, mas ele era um homem poderoso, financeiramente. Ele era odiado pelas pessoas porque ele era um publicano. Ele cobrava impostos para Roma dos seus irmãos. E ele queria ver Jesus. Subiu numa árvore para ver Jesus de cima, escondido entre as folhas. Jesus passa ali por baixo, olha para cima e diz: Zaqueu. Dá-nos a entender que ele nem sabia quem era Zaqueu, ou seja, não conhecia Zaqueu anteriormente, mas sabia na verdade quem era Zaqueu, porque ele é Cristo. Desce depressa, hoje me convém entrar na tua casa. O que nós vamos ver é que Zaqueu, ele tem um encontro, um pouquinho para lá ainda, nos versículos 6, 7, olha, 6, pode ser, apressando desceu com júbilo, olha o 7. As pessoas começaram a murmurar, porque Jesus queria entrar na casa dele. Sempre vai ter resistência. E aí ele fala: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadriplicado. Sabe o que é isso aqui? E parando aqui, isso aqui é: eu quero recomeçar da maneira certa. Jesus está entrando na minha casa, eu preciso fazer alguma coisa. Quer saber? Eu vou tomar uma atitude. Eu não preciso de tanto assim. Eu vou começar a olhar para quem tem menos. Eu vou começar a ajudar quem tem necessidade. E olha só, se eu tenho defraudado alguém, se eu realmente pesei a mão, se eu tirei de quem não devia tirar, eu vou restituir. Não vou só devolver aquilo que eu peguei, mas eu vou dar 4 vezes mais. Eu quero começar da maneira certa. Eu não quero nem ser parecido com o homem que um dia eu já fui. Eu quero ser uma nova criatura, porque agora eu estou em Cristo. Isso é viver Jesus Cristo. Glória a Deus. Estou recomeçando, mas eu quero começar da maneira certa, porque se tiver isso aqui da velha criatura, não dá. Copo de água mineral, você está com a maior sede, você trabalhou ali fora no sol, você estava capinando, você estava roçando mato, não sei, aí você está chegando assim, vem aquela água, sabe aquela que você não tem coragem de comprar, que está lá no mercado, está escrito água Voss, ela vem num vidro, né? Não é nem garrafa plástica, é num vidro, mas alguém está com essa água, e essa pessoa abriu, e aí no fundinho do copo, tinha uma sujeira, mas era só umas gotinhas de uma água, porque aquele copo foi usado para pegar, sei lá, a água do vaso sanitário, mas ficou uma gotinha só,
O resto foi lavado, mas você viu que aquela gotinha ficou ali. Aí a pessoa despeja quase 500 ml daquela água limpa, boa, maravilhosa. E você olha para aquilo, mas você sabe que tem alguma coisa ali que está tornando impuro toda aquela água maravilhosa. E aí você diz, eu não posso tomar. Eu não posso tomar, porque tem impureza. Mas gente, nós queremos ir goela abaixo de Jesus, e Ele olha para nós e sabe que tem impureza, e Ele não vai te engolir. Ele não vai. Mas nós queremos, Senhor, me responde e tal. Ele está dizendo, tem impureza aí. Tem impureza. Vai lidar com essa impureza, lava, se lava. Começa certo, sabe, não adianta dizer, não, daqui para frente e tal, mas o nosso daqui para frente não é assim, ó. Tem gente que pega os versículos de maneira errada. Jesus, quando pega os nossos pecados, ele diz assim, ó: eu, do teu passado não me lembro mais. Jesus faz isso com a gente, né? Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas. Mas do que ele está falando? Jesus está falando dos seus pecados. Nós devemos fazer isso em relação aos pecados das pessoas, em relação a nós. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está falando do quê? Ele está falando das agruras que ele já viveu no seu passado. Ele está falando das coisas que lhe fizeram de mal. E ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas há pessoas aqui que têm pendências, que têm problemas. E elas dizem, não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, daqui para frente é outra vida. E deixo pensando de que vai se resolver sozinho. Não, olha o que Zaqueu fez. Ele não diz assim, ó, Jesus, que bom que tu entrou na minha casa. O que ficou para trás ficou. E um monte de gente roubada por ele, para trás dizendo assim, agora ficou fácil. Não, no momento que ele teve encontro com Jesus, ele disse, eu vou resolver essas coisas, porque eu quero ser um novo homem. Tu está entrando na minha casa, eu nem merecia, mas eu quero, sabe, eu quero começar do zero, mas eu quero começar da maneira certa. Ele colocou um propósito, recomeçar com a vida correta. E como é quando nós precisamos recomeçar após uma perda? Porque é difícil. Você já olhou a história de Jacó em relação ao seu filho José? Já ouviu muitas mensagens sobre José, que virou governador do Egito? Mas você já pensou na vida de Jacó? Recomeçar a partir da perda de um filho, porque para ele o seu filho tinha morrido, devorado por uma onça, por um animal feroz. Chegaram lá, aquele monte de caco, que era aqueles irmãos dele, chegaram com aquela roupa dele cheia de sangue, disseram, pai, encontramos aqui, acho que morreu, quase mataram o velho do coração, tadinho daquele homem, chorou a morte do seu filho. Como recomeçar a partir da perda? Mas Jacó continuou, porque ele sabia que para a morte não adianta você ficar preso nela. A vida continua. E Jacó continua com dor, continua com saudade, continua lidando com luto. Sim, mas o luto não o domina. Ele continua a sua vida. Mas como é que foi para José? Porque enquanto Jacó perdeu um filho, José perdeu uma família inteira, por conta da traição dos seus irmãos. E ele perdeu o pai que amava, ele perdeu o irmãozinho dele, que ele cuidava. Às vezes nós estamos presos a uma perda que a gente sofreu, e nós esquecemos que tem pessoas que perdem tudo de uma só vez. José perdeu tudo de uma vez só. E quem fez isso com ele? Os irmãos. Como a gente lida, como a gente recomeça a partir de uma traição em casa, de uma traição das pessoas mais próximas. Eu fico imaginando às vezes, José, ele continua fiel a Deus, né? Mas esse cara não poderia dizer assim, que Deus é esse? Onde é que estava Deus quando meus irmãos me jogaram no poço? Onde é que estava Deus quando me roubaram? Onde é que estava Deus quando me bateram? Onde é que estava Deus quando me traíram? Onde é que estava Deus? José não tinha todo o direito de fazer isso, porque hoje em dia, por muito menos, as pessoas já questionam Deus. José poderia fazer isso? Que religião é essa? Os caras dobravam o joelho comigo para orar, fazia oração antes do alimento, a gente congregava junto. Vamos pensar nele, os irmãos dele, todo mundo junto, adorando a Deus junto, e esses caras traíram ele. A gente tem que estar tão preparado e tão em Deus,
A ponto de que às vezes na vida, e eu preciso te dizer isso, você vai precisar recomeçar, quando pessoas muito próximas de você te ferem, te machucam, e você precisa se reerguer. José não ficou preso nestas coisas, não julgou Deus por aquilo que os outros faziam para ele. Cuidado para você não julgar o Senhor por aquilo que as pessoas que não têm nada de Deus fazem para você. Quantas vezes nós estamos julgando Deus e colocando a nossa salvação em risco por causa de gente que não vale a pena? Pessoas que não têm nada de Deus, que te atacam, que querem te derrubar, e você se afasta de Deus, que é o único que luta por você. Quantas vezes nos afastamos da pessoa que está nos ajudando por conta de gente que não está nem aí para nós? Cuidado. Como é que nós recomeçamos a partir da perda? Quando não me sobra nada, quando eu me sinto deixado, quando eu me sinto sozinho, como nós nos levantamos? Eu gosto muito da frase de Paulo que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele tem um alvo. Ele tem um alvo. Aonde você quer ir? Sabe o que sustentou José quando ele perdeu tudo? Um sonho que ele tinha. Um dia Deus me deu um sonho, e neste sonho o meu feixe se levantava, e 12 feixes ao meu redor se dobravam, e mais outro sonho, onde o sol, as 11 estrelas, o sol e a lua, eles se inclinavam diante de mim. Ele tinha um sonho, ele nem entendia direito o que era o sonho, mas ele sabia que aquilo era real na vida dele. E quando tudo estava acontecendo, o sonho continuava sendo o foco dele. Sabe, é como se ele tivesse uma fotografia do seu futuro. É como se quando tudo tivesse perdido, sabe aquele momento que você está com saudade de alguém, ou de um momento da sua vida que você pega uma foto lá em casa, olha e diz assim: oh meu Deus. Quem aqui faz aqueles projetos para o futuro? Às vezes está tudo dando errado, mas você vai lá naquele teu projeto do futuro e você olha assim: meu Deus, essa aqui é a casa do meu sonho, esse aqui é o carro do meu sonho, isso aqui é a família do meu sonho, isso aqui é o que eu quero alcançar. Eu não sei se alguma vez você já tirou uma foto do seu futuro, você já caiu, você já tropeçou, já te derrubaram, não importa, se levante de novo, aperte no reset, você vai recomeçar e você vai encontrar com essa fotografia do teu futuro, você vai chegar lá, você vai alcançar. Mas quem é que está andando com você? Quem é que está andando contigo? Enquanto os irmãos de José queriam tudo aquilo que ele parecia perseguir, olharam para aquela túnica bonita que ele tinha e disseram: eu quero essa túnica. E tiraram a túnica dele. Se você lê a história em Gênesis, jogaram ele no poço e ficaram com a túnica. Eu só fico imaginando eles tentando colocar a túnica dele. Não, eu vou colocar em mim. Não, rapaz, isso aí não serve em ti, tu é gordo demais. Não, tu é magro demais. Não, isso aqui não é para você. E tentando, daqui a pouco não deu para ninguém. Você quer saber de uma coisa? Nós vamos rasgar esse negócio, vamos fazer que um animal pegou. Molharam em sangue de cordeiro e levaram para o pai. Aquilo que Deus entregou para você não vai servir para mais ninguém, ele é seu, não vai caber. Eles podem tentar tirar de você, mas não vai funcionar. Eles tiraram a túnica que era de José, mas José saiu daquele poço e a túnica do Senhor continuava sobre ele, a proteção de Deus estava sobre ele, e aquela túnica que um dia rasgaram foi substituída pelo manto real que Faraó colocou sobre ele. Disse: sobre todo o Egito você vai governar. Se você permanecer firme, se você recomeçar do jeito certo, você vai chegar lá. Aleluia. Você pode parar e dizer assim: é que me jogaram no poço, é que me bateram, é que me feriram, é que me traíram, é que isso, que aquilo. Você pode, você nunca vai chegar lá. Precisa recomeçar, gente. Às vezes você vai descobrir que não foi nem as pessoas, mas o próprio Deus que permitiu isso acontecer, porque te ama. Para acontecer algumas coisas na nossa vida, as perdas são necessárias. Os desafios são necessários. Se José nunca saísse daquele localzinho onde ele estava, ele cresceria, seria um grande homem, seria, mas não salvaria toda aquela região como ele salvou. Ele foi muito mais importante para Deus longe do seu pai do que debaixo das asas do seu pai.
Ele precisou sofrer a dor da perda, ele precisou sofrer aquele momento, mas apesar disso, ele continuou dentro do propósito. Então às vezes você vai passar por dores, mas cuidado, porque às vezes nós somos crianças mimadas que não sabemos lidar com o não. Eu sempre lembro daqueles versos que está em 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6, que fala de um dos filhos de Davi. E essa é uma grande ilustração de como nós, como pais, às vezes erramos com nossos filhos já na criação deles. Porque nós não damos limites, porque não ensinamos o não, porque não ensinamos que nem tudo pode, que não é o momento, e de que é necessário respeitar. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz que Adonias, um dia, o filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele, e nunca o seu pai, que era Davi, o tinha contrariado, dizendo: por que fizesse assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E seu pai nunca havia contrariado, e ele era muito formoso. Sabe aquele negócio que a criança é birrenta assim: ah, mas ele é tão lindo, gente, é tão bonitinho. Olha como ele diz não bonito. Não. Ai, como é que eu faço, que é tão bonitinho. E cresce, e vai dizendo não, e vai dizendo não. E o pai nunca o contrariou. Aí um dia o bonito levanta: vou ser rei. Assim. Quem era rei? Era o pai dele. Mas ele levantou: vou ser rei. Eu quero ver quem vai dizer que não. Passa uma vida inteira, tudo o que ele quer é feito. A gente tem que cuidar, porque às vezes nós promovemos alguns erros nas pessoas que nós amamos, por não dizer a verdade. E a verdade às vezes precisa ser dita para o garoto: não, você não pode, porque não é tempo, porque nós não podemos agora, porque neste momento não é bom para você. Não, você vai sim, mas não quero, mas você vai. Não quer, mas vai, porque tem que ir. Aqui tem autoridade, e aí ele aprende a entender o que é uma autoridade já desde pequeno. Eu sei que existe todo um negócio de educação positiva e mais um monte de outras coisas, mas gente, vamos para o básico, vamos para a Bíblia. Ensine a autoridade. Você não vai precisar quebrar o pau para mostrar que você é autoridade. Você só precisa ter firmeza na sua autoridade. E quando você fizer isso, você prepara ele para a vida, porque um dia Deus mesmo vai dizer que não. Deus mesmo vai ficar em silêncio. Deus mesmo vai segurar. Deus mesmo vai promover alguma coisa que é para o bem. Que é para o bem. E ele não vai estar preparado para isso. Prepare seus filhos para a vida. Prepare seus filhos para perdas. Prepare seus filhos para as lutas. Prepare seus filhos para recomeçar. Não quero mais a porcaria. Já viu isso? Está montando o Lego ali, e daqui a pouco já chuta tudo. Não quero mais esse negócio. Não, vamos recomeçar isso aqui. Vamos lá, não, a gente vai conseguir. Vamos junto. Faça recomeçar. Isso é importante para a formação. Na minha casa, eu lido com uma situação. Eu lido com um que é muito detalhista, e muitas vezes está montando suas brincadeiras. E lido com outro, com 2 anos de idade, que não quer nem saber. Parece que a alegria dele é derrubar o brinquedo do irmão. E ele chega e daí o maior, que diferente de muitos de nós, que por ser maior, às vezes já ia pegar o pequeno e, né, brincar, vai pegar minhas coisas de novo, e aqui, né, ele fica lá: oh, mãe, derrubou aqui, cara. O João de novo derrubou meu brinquedo, cara. Eu não quero mais aqui, não. Não, Joaquim, vem cá. Começa de novo. Agora tu tens uma oportunidade de fazer muito melhor do que aquilo que já foi. Isso é uma forma de agir, de ensinar a recomeçar. Porque agora é o irmão dele, nem sabe, o irmão está treinando ele, porque na vida alguém vai passar e vai derrubar as coisas. Eu queria proteger o meu filho disso, mas eu sei que vai acontecer.
Por que não aconteceu com você? Você já não estava criando alguma coisa muito legal, um negócio legal, um empreendimento legal, uma família legal, e alguém passou e derrubou quando estava bonito, cara. E aí o que você fez? Não quero mais consertar. Aprenda, é possível recomeçar, e vai ficar muito melhor do que um dia já foi. Receba isso como uma palavra profética na sua vida, aleluia, glória a Deus. Quero finalizar. Às vezes a gente precisa recomeçar do zero. O apóstolo Paulo achou que a sua vida estava formada, mas quando ele teve encontro com Cristo, ele percebeu que ele precisava reiniciar, e de que não dava para aproveitar muito daquilo que já foi um dia. Como base, como estudo, sim, mas ele não poderia mais ser aquele cara, o cara nervoso, o cara que matava os cristãos, o cara que, não, ele não podia mais. Ele precisou recomeçar do zero. Era uma nova vida. E perceba, eu digo isso porque algumas pessoas saíram da mesma fonte que ele. E se você ler o livro dos Gálatas, você vai dizer que as pessoas diziam assim: esse negócio de Cristo é muito bom, a gente tem que aceitar Jesus, mas veja bem, nós temos que guardar o sábado, nós temos que observar as escrituras e as luas novas e as festas e tudo mais. Eles continuavam sendo judeus, atuando dentro do judaísmo, mas aceitavam Jesus. Paulo recomeça do zero, ele entende, isso aqui foi época da lei, agora é época da graça, uma nova vida começa, e ele recomeçou do zero, e foi um grande homem. Se você está conhecendo Jesus, você está vindo à igreja, está mudando a sua vida, entenda, você vai ter sucesso se você começar do zero, porque se tivesse tudo legal com a tua vida até então, talvez você nem estaria aqui, ou talvez você continuaria onde você estava, mas você está vindo, comece do zero, aproveite esse momento, e comece a edificar um novo tempo na sua vida, a partir de agora, comece algo completamente novo, sem os remendos do passado, sem as coisas que já te deram errado, comece a partir do zero. Quando Paulo escreve, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas eu faço uma coisa, que me esqueço das coisas que para trás ficam. É porque depois que ele começou do zero, ainda assim tinha pessoas tentando lembrar ele do passado dele. Mas eu sei quem tu fez, o que tu fez. Não foi você o responsável pela morte do Estevão? Tadinho daquele homem, tão bonzinho, e você matou. Você acha que a gente não sabe? Se você já assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, tem uma referência ao versículo que ele fala sobre o espinho na carne, que mostra que eram as memórias que ele tinha de todos os erros que ele cometeu no passado. Quando a gente resolve começar de novo, deixa eu te dizer, Satanás sempre vai querer usar o seu passado para tentar te envergonhar, e ele usa os agentes dele. Então quando alguém de perto começa a trazer teu passado, você já sabe que ele conquistou uma vaga na grande empresa de Satanás, de acusação. Eu ia até dizer que quando você for acusado pelo marido ou pela esposa, assim, você recebeu uma vaga nova, mas vai te dar um problema maior ainda, então não fale. Você está de emprego novo. Cuidado, hein? Que o salário do pecado é a morte. Existem umas coisas engraçadas sobre o passado. Enquanto você está vivo, o seu passado tem muito valor para o diabo, muito valor para ele. Ele tem um arquivo morto de todas as coisas que você já fez, e para os seguidores dele também. O seu passado ele tem que ser muito bem construído, porque depois que a gente morre, é que a gente é lembrado por ele. A gente é lembrado por aquilo que a gente deixa. E aí você pode deixar uma herança ruim ou uma herança muito boa. E mesmo que seus dias sejam muito bons, que você tenha uma história linda, nem se iluda. O reconhecimento geralmente vem só depois que a gente se vai. Aquele era um homem de Deus. Não, aquela mulher. Não, a minha esposa, agora não sei como viver sem ela. Quando estava viva não reconhecia. Mas se você construir uma boa história, por isso que a Bíblia fala de posteridade e de continuidade.
nós conseguimos lembrar de antepassados, nós conseguimos lembrar de pessoas que deixaram marcas positivas, marcas para os familiares. Quando eu penso na minha avó, já falecida há tanto tempo, eu lembro das suas histórias, de quando meu avô abandonava e ia embora, e ela não sabia se voltaria, ela tinha muitos filhos pequenos, mas saía caçando passarinho para poder dar alguma carne para eles comerem no meio do mato. Criou todos eles, por medo de alguns homens que se aproximaram. Ela era muito nova e depois ela ficou viúva, e ela tinha muito medo que os homens que se aproximavam querendo casar com ela aproveitassem-se de suas filhas. Ela tinha medo, então ela resolveu lutar e cuidar de todos os seus filhos, 13 que ela teve, sozinha, com uma enxada, trabalhando na roça. Não casou-se mais, porque não queria que seus filhos passassem por algum tipo de abuso. Essa mulher passou, mas a sua história permanece, a sua história continua, sua história pode continuar, porque um dia você precisa tomar uma decisão na sua vida, uma decisão de deixar essas coisas velhas se passarem, de começar uma nova história. Você pode ser conhecido por um homem irado, mas você pode mudar isso hoje. Você pode começar a ser um homem diferente, uma mulher que não leva desaforo para casa. Parece até bonito isso, mas não, isso tem trazido muitos problemas para você. Quando você vê, você fere as pessoas que mais te amam, mas você está edificando algo em cima de uma base ruim, e Deus quer ser a tua base hoje, para que quando você der um reset e começar tudo de novo, você não continue em cima de algo que vai cair em algum momento, mas Deus quer colocar você sobre uma firme rocha, como diz lá no Salmo. Ele me tirou de um charco, de um lodo horrível, e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. Essa rocha é Jesus Cristo. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero que você, pela fé, comece a sentir essa rocha debaixo dos teus pés.